Olá, meus queridos amigos do YouTube, voltamos aqui com mais um vídeo no canal. No último sábado, o Vasco venceu a equipe do CSA de Alagoas pelo placar de 1-0. O gol foi marcado pelo Gabriel Peck. Nesse momento, o Vasco ocupa a quinta colocação no Campeonato Brasileiro da Série B com 10 pontos. O Vasco volta a campo no domingo pela Série B para enfrentar a equipe do Bahia em São Januário às 16 horas, jogo válido pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, e precisa de uma vitória contra a equipe do Bahia para ingressar no G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Nesse vídeo eu não vou falar aqui sobre o jogo de sábado, que foi mais uma partida lamentável, mais um jogo ruim que a equipe do Vasco realizou. Mas nesse vídeo aqui eu vou falar sobre o que está acontecendo com o Vasco atualmente e tudo o que aconteceu com o Vasco nos últimos 20 anos, e os acontecimentos dos últimos 20 anos reflete em tudo que o clube vive. E nesse vídeo eu vou falar exatamente sobre isso. Mas antes de entrarmos no tema do nosso vídeo, eu quero pedir a você, meu querido amigo, minha querida amiga, você vascaíno, flamenguista, são paulino, corintiano, enfim, você torcedor das equipes aí do futebol brasileiro, ou até torcedor de clubes internacionais, enfim, não importa o time que você torça, eu quero pedir a você que deixe a sua inscrição, que deixe o seu like, deixe o seu comentário, aperte aí no sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos, deixe o seu comentário, diga o que você está achando do Vasco, a sua opinião sobre a temporada atual do futebol brasileiro, do futebol mundial, enfim, deixe sua sugestão, deixe seu comentário. Continue nos ajudando, continuem participando e nos ajudem a fortalecer cada vez mais esse canal. Beleza, galera? Agora vamos terminar o nosso vídeo. Vamos falar do jogo de sábado. O Vasco venceu o CSA por 1-0, gol do Gabriel Peck. O Vasco subiu para a quinta colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. Não está no G4 por conta dos critérios de desempates. O Grêmio tem uma vitória a mais e por isso o Vasco não está no G4 do Campeonato Brasileiro. No próximo domingo o Vasco vai enfrentar o Bahia, que atualmente é o líder do campeonato, está no G4. O Vasco precisa dessa vitória para ingressar no G4. E eu vou comentar com vocês aqui uma situação que eu vi no grupo de WhatsApp e que me chamou bastante atenção. Esse vídeo não vai ser sobre o jogo do Vasco, eu vou falar sobre o que acontece atualmente com o Vasco e que o que acontece com o Vasco hoje é um desdobramento de tudo que aconteceu nos últimos 20 anos. Eu vou explicar para vocês por que o Vasco, por exemplo, não tem um time bom atualmente e, com exceção de 2011, o Vasco não teve times bons, elencos vencedores nos últimos 20 anos. Eu vou explicar isso aqui para vocês. Eu estava olhando os grupos de WhatsApp depois do jogo, aí um desses grupos veio uma notícia sobre a SAF, e o meu querido amigo Peter Ares, ele colocou uma mensagem no grupo dizendo o seguinte: a diretoria do Vasco montou um time ruim para forçar a criação da SAF e, consequentemente, a venda da SAF para algum grupo estrangeiro. O meu amigo Peter, quem conhece ele sabe que ele apoia aquele ex-candidato, aquele sujeito que tentou ser presidente do Vasco nas últimas eleições, o sujeito que entrou na justiça para anular as eleições. Vale lembrar aqui que o camarada é tão burro, é tão imbecil, ele desistiu de disputar as eleições, e se ele disputasse a eleição, ele teria ganho, e o idiota, o imbecil, desistiu. Isso mostra aí como seria a gestão desse camarada no Vasco, Graças a Deus que ele desistiu, graças a Deus que a gente não tem ele como presidente, embora o atual presidente seja ruim, mas ele seria muito pior do que o atual. O meu amigo Peter, infelizmente, é apoiador desse camarada, desse sujeito aí que tentou assumir o Vasco no ano de 2020. Mas enfim, vamos voltar aqui. Ele disse que o Vasco está com um time ruim, que o presidente Jorge Salgado montou um time ruim para forçar a criação da SAF. E eu vou explicar para vocês aqui por que o Vasco dos últimos 20 anos tem montado equipes ruins. Já falei aqui, com exceção de 2011. 2011 foi o último grande time que o Vasco teve, foi vice-campeão brasileiro, ganhou a Copa do Brasil. Com exceção de 2011, por que o Vasco nos últimos 20 anos tem montado equipes ruins e tem uma equipe ruim
nesse ano de 2022. O Vasco, como todos vocês sabem, embora tenha a quinta maior torcida do Brasil, o Vasco tem hoje uma dívida de quase R$1 bilhão. A dívida do Vasco hoje é de 800 milhões. O clube não tem várias fontes de receita. A receita do Vasco hoje se resume a direitos de televisão e venda de jogadores da base. Como o Vasco tem a quinta maior torcida do Brasil e tendo a quinta maior torcida do Brasil tem, por exemplo, os jogos do Vasco ele tem uma audiência maior do que os jogos, por exemplo, do Botafogo, do Fluminense, do Santos, do Cruzeiro. Enfim, clubes que são grandes, mas que têm ali uma torcida menor que a do Vasco. O Vasco recebia R$100 milhões da Globo pelo contrato de TV aberta. Como o Vasco foi rebaixado no Campeonato Brasileiro de 2020, ele não tem mais esses 100 milhões. A arrecadação do Vasco com direito de TV caiu para, se não me engano, 25, 30 milhões. Então, o Vasco perdeu 70% da receita que ele tinha em relação a direitos de televisão quando caiu para a segunda divisão. O Vasco, como todo mundo sabe, não conseguiu retornar à Série A, então ele continua recebendo esses 30 milhões de direitos de televisão. É verdade que a atual gestão reduziu a dívida do clube, mas o Vasco ainda continua tendo um passivo muito grande. E o clube o Vasco não joga numa arena como o Flamengo, Fluminense, Palmeiras, Corinthians. Ele não joga na arena, ele joga em São Januário, que é um estádio pequeno, onde ele só pode receber 17 mil torcedores, é um estádio mal localizado, um estádio antigo que não oferece conforto para o torcedor. Então o Vasco não tem, por exemplo, receita de bilheteria. O Vasco acaba tendo que jogar para um público muito pequeno em São Januário. Eu lembro que na final da Libertadores de 98 tinha 45 mil pessoas em São Januário, no jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Hoje é impossível o Vasco ter essa quantidade de torcedores em São Januário. Eu acho que é só 17, 18 mil que é liberado pela Polícia Militar, pelo Corpo de Bombeiros, enfim. Então o Vasco não tem receita com bilheteria e não tem receita de sócio-torcedor. Teve aquela associação em massa ali que o Vasco chegou a ter 100 mil sócios, mas esse número caiu e o Vasco não tem mais essa quantidade de sócios. Então não tem receita não tem receita de bilheteria, não tem receita de sócio-torcedor, não tem receita de sócio patrimonial. Então o Vasco é muito dependente dos direitos de televisão. É verdade que a divisão de base do Vasco revela muitos jogadores, mas assim, os jogadores ficam por pouco tempo, porque o Vasco tem uma dificuldade financeira muito grande. O Vasco tem que vender esses jogadores e acaba vendendo barato por conta da situação financeira muito difícil e pelo fato do time estar na segunda divisão, que desvaloriza o jogador. E quando esse jogador ele é vendido, o Vasco não usa esse dinheiro para pagar salário, porque quando o cara é vendido, o Vasco já está com 3, 4 meses de salário atrasado e aí ele tem que usar esse dinheiro para pagar os salários que estão atrasados. Ou então quando o jogador é vendido, o Vasco tem que pagar empréstimos. Geralmente são empresários de atletas que emprestam dinheiro para o Vasco, e quando o jogador é vendido, o Vasco tem que pagar. O Vasco usa uma boa parte do dinheiro da venda desses jogadores para pagar empréstimos feitos com empresários de atletas, para pagar salários anteriores, salários atrasados de antes. Então não sobra muita coisa para o Vasco. Consequentemente também, o Vasco ele não usa o dinheiro arrecadado com a venda desses jogadores para investir no elenco, ele usa para pagar salário. E aí o dinheiro acaba rápido. Uma outra coisa também, o Vasco não tem condições de pagar 400, 500 mil reais a um jogador, como o Flamengo, o Palmeiras, que chega a pagar até R$1 milhão por mês a um jogador. O Vasco não tem condições de fazer isso. O Vasco não tem dinheiro para contratar jogadores nesse nível, para pagar jogadores desse nível. E além de não ter dinheiro, o Vasco é um clube que há 20 anos o Vasco não disputa títulos. O Vasco não é um clube interessante para grandes jogadores, porque justamente pelo fato de ter uma condição financeira muito ruim, é um clube que não disputa títulos. Em 20 anos o Vasco só venceu um campeonato relevante. Então é muito tempo sem ganhar títulos. E olhando para o elenco do Vasco, o Vasco não tem ali uma equipe para vencer, para conquistar títulos. O Vasco não é relevante. Há mais de 20 anos, com exceção de 2011, o Vasco não é relevante. Se vocês olharem, em 20 anos, o Vasco terminou o Campeonato Brasileiro entre os 5 primeiros 2 vezes. O Vasco terminou o Campeonato Brasileiro entre os 10 primeiros 5 vezes em 20 anos. O Vasco foi rebaixado 4 vezes em 20 anos.
que dá aí um rebaixamento a cada 5 anos. Dos grandes clubes do futebol brasileiro, o Vasco, desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado por pontos corridos em 2003, dos 12 grandes, o Vasco é o que passou menos rodadas na liderança. Então isso mostra que há muitos anos o Vasco não é um time relevante, não é um time importante e, consequentemente, o grande jogador ele não se sente atraído a jogar no Vasco, ele não tem vontade de ir para o Vasco. O Vasco seria ali a última opção dele. E uma outra coisa, se vocês olharem as contratações do Vasco, ou é jogador em fim de carreira, como é o Nenê, Anderson Conceição, Edmar, ou então o Vasco contrata jogadores de times médios. Por exemplo, Anderson Conceição veio do Cuiabá, o Thiago Rodrigues veio do CSA, o Yuri também veio do CSA, o Getúlio veio do Avaí. Então os jogadores que o Vasco contrata ou é jogador em fim de carreira, jogador de time médio. E aí fica muito difícil formar um elenco forte e competitivo com jogador de time pequeno, de time médio. Então, assim, para encerrar esse vídeo, meu caro amigo Peter, meu caro torcedor vascaíno, o Vasco não montou um time ruim, um time fraco para forçar a criação da SAF. O Vasco montou um time ruim porque não tem dinheiro para contratar grandes jogadores e porque não é um clube interessante para grandes jogadores. O cara vai chegar no Vasco, não vai ganhar títulos, vai passar meses e meses com salário atrasado e vai pegar um clube que tem uma estrutura ruim. Então, hoje um jogador ele prefere ir para o Ceará do que jogar no Vasco, porque o Ceará tem uma estrutura boa, paga em dia, joga Série A, e o Vasco não tem nada disso. O Vasco na segunda divisão só vive com salário atrasado, não tem um CT ainda um CT com uma estrutura legal, não joga numa arena. Então o jogador vai fazer o que no Vasco? E por conta disso eu sou a favor da SAF. Eu só não sou a favor desse grupo aí que quer comprar a SAF do Vasco, essa empresa que ninguém conhece, esses caras que ninguém conhece. Pelo que eu vejo, essas pessoas que estão à frente dessa tal de 777 não passam a menor confiança, não passam a menor credibilidade. Então eu entendo que a solução para o Vasco voltar a ser grande, voltar a ser competitivo, ganhar títulos, é se tornar SAF, mas desde que a SAF seja vendida para um grande grupo internacional, alguém que esteja disposto a investir no Vasco e que passe segurança para o torcedor. Beleza, galera? Esse é mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Voltaremos ainda essa semana com mais um vídeo aqui no canal. E muito obrigado por acompanhar os nossos vídeos do nosso canal. Até mais, um forte abraço a todos, fiquem com Deus e tchau, tchau.